Este é o Clube da Não Cultura. Aqui a gente conversa sobre literatura e cinema. Televisão e música também são pauta. Se você quer ficar bem informado sobre tudo isso, siga a gente nas redes. Somos @Clube da Não Cultura e todos os nossos links estão na descrição do episódio. Aproveite! Olá, pessoas! Oi, gente, cheguei! Tá começando mais um episódio do Clube da Não Cultura e hoje a gente vai falar sobre ela, a polêmica, a tão falada, Colleen Hoover. O nosso episódio é sobre essa autora que é envolvida em muitas polêmicas. Mas antes de eu começar com a primeira polêmica, inclusive uma das mais recentes, não esquece que nós somos @Clube da Não Cultura em todas as redes sociais, inclusive aquela das dancinhas. Então vamos lá, começando pela polêmica do livro de colorir da Colleen Hoover, que foi aí uma adaptação, vamos dizer assim, do livro É Assim que Acaba, que é um romance onde a Colleen Hoover, abordou violência doméstica, abuso. Era um livro sério, né, portanto, só Sim. que aí ela resolveu trazer, esse livro super sério para uma temática de livro de colorir. Então, a partir disso, a autora ela foi muito criticada por essa possível publicação, né, que aconteceria, porque é uma história, muito forte, com uma temática que não tem muita relação com algo tão fofo e dinâmico como colorir, né. Afinal, estamos falando de um assunto super sério, que inclusive viralizou o livro, e as pessoas gostam muito de É Assim que Acaba, justamente pela temática séria. Muitas pessoas apontam que foi uma coisa, assim, que fez a Colleen Hoover sair um pouco da zona de conforto ali. Verity também foi outro livro dela que ela conseguiu sair um pouco da linha de, ai, romance, casalzinho, e conseguiu abordar coisas um pouco diferentes. Então, quando ela traz um livro de colorir, abordando uma temática tão séria, é óbvio que as pessoas ficaram bem chocadas e isso ficou bastante polêmico. Só que a autora, então, vendo todas essas reclamações, ela, fez uma nota no Instagram, onde ela anunciava que ouviu as críticas de todo mundo, então desistiu de publicar a obra. Ela falou assim: "O livro de colorir foi desenvolvido com a força da Lily em mente, mas veja agora como isso foi absolutamente equivocado. Concordo com vocês, não há justificativa." O livro É Assim que Acaba, ele foi o mais vendido no Brasil em 2020 e em 2022, de acordo com o Publish News. Então, para vocês entenderem, né, quem está um pouco fora aí do mundinho Colleen Hoover, esse foi um dos livros, assim, mais falados dos últimos 2 anos. Continua sendo muito falado nas redes sociais, pelos críticos, inclusive, justamente porque, como eu falei, saiu um pouco ali do lugar comum da Colleen Hoover como autora. Então acho que foi uma grande falha dela, uma coisa, assim, que foi estratégica, mas que não foi estratégica, acabou saindo o tiro pela culatra. O bom é que ela conseguiu voltar atrás, né. É, daqui a pouco a ideia nem partiu dela, né, talvez é da Exato. editora, questões ali de agente e tudo mais, e ela só meio que deu aval. Às vezes sem pensar muito, sem parar pra refletir, inclusive acontece um pouco isso, eu acho, nas histórias dela, que a gente vai ver aí no decorrer do episódio quando a gente for falar, mas às vezes ela só deu um ok ali e aí criou-se toda uma polêmica com muita razão, né. Mas Exato. não é só na literatura que as polêmicas da Colleen, né, existem, elas também estão relacionadas à vida pessoal dela. E em 2022 o filho da Colleen, o Levi ou Levi, né, hã, ele chamou a atenção do público porque ele teve surgiram algumas acusações de assédio sexual, né, contra ele nas redes sociais. Inclusive a acusadora alegou que ela tentou entrar em contato com a Colleen, mas a autora nunca respondeu ela e supostamente a bloqueou. Então, tudo começou lá em 12 de fevereiro de 2022, num tweet, né, lá no Twitter, com o usuário The O Not Love Bot contribuiu, né, pra essa discussão, porque ela tweetou o seguinte: "Colleen, seu filho também me assediou sexualmente, e ela me bloqueou quando falei sobre isso com ela." E aí, depois, no segundo tweet, ela disse o seguinte, abre aspas, né? Para encurtar a história, éramos amigos no Snapchat, no caso ela e o Levi. E todos os dias trocávamos mensagens porque somos amigos. E assim foi, quando eu tinha 16 anos e ele tinha plena consciência de quantos anos eu tinha, porque ele sempre falava sobre o fato de eu ainda estar na escola. E nessa época, né, no período da acusação ali ano passado, no início do ano passado, ele estava com 21 anos. Então, isso nunca teve uma manifestação por parte da Colleen e também nada foi feito
de forma jurídica, falando assim, né, não teve uma acusação formal, mas surgiu esses boatos aí, e muita gente também contribuiu com o assunto falando que aquilo não era o primeiro caso do Levi, então, ficou uma coisa assim meio não dita, sabe. Mas que realmente gerou muita polêmica aí com o nome da Colleen. Olha, pesado isso, hein. Sim. Eu fiquei meio boquiaberta aqui enquanto ouvia tu falar. Mas assim, indo para esse lado de coisas pesadas, uma das polêmicas aí da Colleen Hoover é a falta de aviso de gatilho nas obras dela. A autora recebeu muitas críticas nos últimos tempos, justamente porque ela retrata assuntos muito delicados de uma forma É um irresponsável, pouquinho né? irresponsável. Né, todos concordamos. Então, assim, boa parte dos livros da autora aborda questões comuns em um relacionamento abusivo, como agressão física e verbal, assédio e manipulação. Mas apesar desses livros possuírem cenas pesadas, a autora não costuma adicionar aviso de gatilho nas obras, o que também gera uma certa frustração nos leitores, já que não podem, né, se prevenir de cenas delicadas antes de comprar o livro. Isso é uma discussão aqui no podcast, a gente já trouxe várias vezes, e quem lê muito, assim, sabe que isso nunca sai de um assunto em alta, justamente porque a gente sabe a importância de ter um aviso de conteúdo sensível, aviso de gatilho, e realmente a Colleen Hoover não tem esse tipo de preocupação nas obras dela. É um dos livros mais pesados, que é Tarde Demais, a autora cogitou escrever sobre um pseudônimo, para poder diferenciar essa obra das demais dela, né, mostrando que esse livro teria uma temática mais tensa para os leitores. Ela decidiu assinar C. Hoover. Nossa, achei bem Ai, quem será? misteriosa, bem Amor, misteriosa. mistério. Sim, o que não adiantou muito aqui, porque na publicação nacional ele foi, né, publicado com o nome dela de fato, Colleen Hoover. E é engraçado porque é comum ver, né, autores quando eles vão escrever dark romances e essas obras mais pesadas, que inclusive Tarde Demais é o primeiro dark romance dela, hã, eles usam outro tipo de nome, mas bem diferente, pra realmente criar essa divisão entre, ó, aqui é para pessoas que estão acima dos 18 anos, vai ter temas muito fortes, então prepare-se, né. Geralmente pessoas que estão mais habituadas a ler esse tipo de livro. Inclusive um exemplo de uma pessoa que participou aqui do podcast, o Mark Miller, ele escreve os livros assinando como Mark Miller, mas o primeiro dark romance dele, o Dangerous, que a gente falou aqui, ele escreve sob o pseudônimo de Mister M. Então, realmente tem uma divisão maior, assim. E é interessante, né, pensar que, apesar de a gente avançar muito, assim, nessas discussões de será que vale ou não vale, hã, ela ainda não tenha esse hábito de colocar os avisos. Mas ao mesmo tempo, pelo que eu li, assim, pesquisando para o episódio enfim, pesquisando sobre essas polêmicas, eu vi que ela parece não gostar tanto dos avisos de gatilho, porque de certa forma seriam um spoiler do Hã, que viria, e também para não privar as pessoas de entrarem em contato com esses temas que são importantes. Então ela tem um ponto de vista de tipo: "Poxa, se eu botar um aviso de gatilho, a pessoa não vai querer ler sobre relacionamento abusivo, e daqui a pouco ela, precisa ler sobre aquilo, né, enfim, ela sim. não vai entrar em contato com esse tipo de obra". Então, eu acho que é uma discussão que pode ser colocada em pauta, mas assim, com muitas ressalvas. Né. É, eu tenho um ponto sobre isso do É Assim que Acaba, que mesmo que não tivesse esse aviso de gatilho, foi um livro que quando eu li ele já estava muito viralizado e todo mundo já dizia sobre o que que Sim, já era, né. esperava. Uhum. Exato, mesmo que muitas pessoas diziam: "Ah, não é legal você saber sobre o que é esse livro antes de você ler pra você, né, se surpreender e tudo mais". Só que tem uma cena, o Felipe já leu também, acho que talvez ele vá se lembrar, que na verdade é entre a mãe dela e o pai, que ela assiste e tal, Aham. não vou lembrar que é a altura do livro, Bem que pesada. exato, aquilo ali me pegou, assim, na época, não de, aquilo devia ter um aviso de gatilho necessariamente, mas assim, eu me questionei muito sobre aquela cena ali, sabe. Tipo, Uhum. sobre a força da sobre o peso daquela cena. De repente, se ela tivesse abordado de uma outra forma, ou se talvez tivesse aquilo um pouquinho antes do capítulo, não sei. Acho que ali foi um momento que faltou ter um aviso. Não tô dizendo do livro como um todo, do É Assim que Acaba, mas talvez nessa cena específica ou alguma outra um pouco mais agressiva, que pode trazer a pessoa para uma memória ruim.
ainda que a gente não possa também controlar e pode acontecer também em outros momentos, enfim, como tu falou, é uma pauta delicada e complexa, mas só queria deixar essa contribuição, porque me pegou muito aquela cena e não realmente não houve nenhum aviso de nada, então é de se pensar sobre isso. E um outro ponto, assim, que eu queria falar sobre esse Tarde Demais, que também é uma descoberta, tô adorando essas Uhum. descobertas no episódio, é que esse livro aqui, ele tem uma capa e um jeitinho que parece ser um livro meio de romance, assim, né, Sim, uma aham. coisa fofa e tudo mais, mas não é. E indo no gancho disso também, só pra dizer que o meu grande BO com a Colleen Hoover é ela romantiza muitas coisas erradas. Sim. Então quando ela me vem com essa em que acaba, aí já vou criar uma treta. Mas assim, quando ela me vem com essa em que acaba com um histórico de muitos livros romantizando caras idiotas e relacionamentos abusivos, só que sem dizer que são abusivos, no caso ela romantiza, por isso que eu não gosto de Assim que Acaba, por isso que eu Uhum. acho assim, é sério que vocês caíram nessa pataquada, sabe. Enfim, não vou me alongar. Sim. Eu acho que talvez, tenha um lance do tipo assim, eu quero falar sobre isso, mas ela não tem total domínio, e às vezes parece que é muito pra chocar, sabe. Que nem, por exemplo, a cena que tu falou ali, não tem muito, sabe, é só o choque Sim, ali pelo choque, não porque inclusive o próximo tópico que eu vou entrar aqui, que é exatamente da romantização dos abusos, a gente nota que a maioria dos livros dela, quando chega no final, não existe uma certa punição para o agressor ou para o criminoso, né, que tá cometendo aquelas coisas ali durante todo o livro. Então, e vou até trazer aqui um ponto, se você não leu É Assim Que Começa, eu vou trazer um spoiler aqui, eu também não li, mas eu também não vou ler, então eu já fui atrás já pra saber o que que acontecia. E aí eu vi todo um resumo, assim, do livro, e então o agressor de É Assim Que Acaba, ele não é punido em É Assim Que Acaba, tá, trazendo um spoiler aqui bem pra vocês. E É Assim Que Começa, que surgiu, sei lá, 10 anos depois, e que ela poderia ter dado continuidade nessa história, e ter feito, de certa forma, com que ele pagasse pelos crimes que ele cometeu, ou continuava cometendo, enfim, também não acontece. Então ele não vai ser punido nunca, sabe. E aí a gente fica meio: o que está rolando?". exatamente. Eu acho que ela faz as coisas de forma muito superficial, essa é a verdade. Mas a gente já trouxe, né, nossas críticas com Assim que Acaba, e eu vejo isso acontecer bastante com outras obras dela também, que eu já tive contato, e nem é sobre não se envolver com a história, acho que não é esse o ponto, acho que ela é uma autora talentosa, ela consegue Sim, atrair a atenção das pessoas, não à toa ela, né, tem a fama que ela tem. Mas eu vejo essa repetição em todos os livros que eu tive contato, ou que eu vejo as pessoas falarem, tudo é muito parecido, os personagens são muito parecidos, eles sempre caem numa coisa de agressão, de manipulação, de uma mesmice de romance. Então acho que tudo é muito assim, e é assim que acaba, acho que é muito também disso de quero trazer um assunto polêmico, quero abordar uma coisa mais séria, e ao mesmo tempo a gente não tá tirando desqualificando a intenção da autora, mas também, enquanto leitores críticos, a gente não curtiu muito, né, Fevy? sim, e é interessante que as paixões que ela coloca nos livros dela são sempre muito tórridas, assim, é sempre aquela coisa de: "Ai, estou completamente apaixonado, vi a pessoa 10 minutos atrás". E, então, existe um pecado ali na construção, eu acho, desses relacionamentos, e na construção no desenvolvimento deles como relacionamentos abusivos, né. Então, além de ter todas essas cenas, a falta de gatilhos, e ela é uma autora que se propõe falar sobre assuntos dolorosos e dramáticos e tal com frequência, ela meio que sempre acaba usando a mesma saída, sabe, a mesma fórmula de certa forma. E, inclusive, uma boa reclamação é que a maioria das protagonistas dela, né, perdoam muito facilmente as atitudes agressivas e tóxicas dos parceiros nas histórias, sabe. Então, não é fácil, não é fácil. Não é fácil, temos vários exemplos de que acontece, e é mais um tópico aí para as polêmicas de Colleen Hoover, né, romantizando abusos como se fosse, mais um dia da vida dela.
Mas É. aí vamos para a próxima polêmica, né, que é Colin Hoover a favor de Donald Trump. Que história é essa, E hein? então, ela fez um retweet em 2016 de um tweet do Donald Trump, né, onde o presidente até então, né, era presidente dos Estados Unidos, criticava algumas celebridades que protestaram contra a eleição dele. Só que logo mais ela se retratou, disse que ela havia retweetado sem querer, e inclusive ela o tweet dela diz exatamente assim: "Que porra foi essa? Eu retuitei um tweet do Trump", aí ela fala: "Did I butt tweet?", que é tipo: "Ah, eu tuitei com a bunda, tuitei sem querer", tipo, nesse sentido. Ela fala: "Ai, que vergonha. Como você deixou isso acontecer, Taryn Fisher?". Taryn Fisher é uma autora que é amiga dela, e ela marcou a Taryn, assim. E aí foi basicamente isso, só que ao mesmo tempo ela nunca se posicionou a favor nem contra o Donald Trump. Então essa é uma grande, dúvida que muitos fãs têm até hoje, porque ela nunca, tipo, se declarou, sabe. E a gente sabe que o Donald Trump tem, né, ele era quase o Bolsonaro norte-americano ali. Tinha várias, questões tensas sobre minorias, sobre intolerância e tudo mais. E ela, de certa forma, atinge, né, esse público de forma muito ampla, assim, principalmente as mulheres, né. E a comunidade LGBT que inclusive curte os livros dela, né, apesar de não ter muita representatividade nos livros dela, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas é interessante pensar e eu acho que também nessa época, nesses últimos anos que as pessoas famosas, né, ou não digo famosas, mas com um forte reconhecimento da mídia e onde tem um amplo espaço ali para falar sobre coisas importantes, não se posicionaram, foram muito cobradas, né. E ela também foi, né, e aí deixou passar essa coisinha aí, essa esse tweet, foi estranho. É, mais uma da nossa autora aí, mas vamos para a próxima. Como o Fevi falou, um dos tópicos que precisamos mencionar aqui nas polêmicas da autora é que falta muita representatividade nos livros dela. Um dos grandes motivos, né, que a autora recebe críticas atualmente é justamente porque ela não traz essa representatividade nas histórias. Ela tem 24 livros publicados e nenhum retrata um relacionamento não hétero, nem mesmo relacionamentos interraciais. Olha só, gente, 24 livros. Os personagens da Colleen Hoover são, em sua maioria, brancos, loiros, ruivos e de olhos claros. Dificilmente ela vai retratar personagens de outras etnias, sexualidades ou até mesmo religiões. E quando ela é questionada sobre essa possibilidade, né, de escrever um romance gay com personagens masculinos, ela sempre responde que até gostaria, né, de escrever algo nessa temática, mas que ela ainda está aprendendo, está se educando para escrever com mais responsabilidade e também não tirar o espaço de autores aí que são LGBTQIA+. Então, uma outra declaração que ela fez foi que ela sempre tenta compartilhar, divulgar esses autores, né, trazer mais para a mídia, como uma forma dela apoiar, dela fortalecer o trabalho deles, porque sabe, né, que eles não têm esse mesmo espaço que inclusive, né, ela ocupa na indústria literária. Bom, é óbvio que é importante ter essa representatividade, mas um ponto interessante, que é algo que eu e o Fevi já falamos muitas vezes, Uhum. é que por um lado, né, eu nem sei, gente, se eu queria que a Colleen Hoover falasse de coisas, sabe, e Sim. trouxesse outros casais e outras pessoas, porque eu fico me questionando como isso seria abordado. Então, às vezes, é melhor manter esse mundinho conto de fadas, assim, padrãozinho, pra ninguém sair machucado, sabe, porque tem um pouco de medo. Às vezes é melhor mesmo tu aceitar, assim: "Olha, não sou bom bastante pra falar disso, tem que aprender mais", do que tu pegar e botar uma coisa no ar que é uma grande tortura psicológica. E uma coisa interessante da Colleen Hoover, assim, até aqui, que eu posso dizer também, é que ela sai muito bem pela tangente, né. Então todas as situações que a gente Sim. trouxe, eu acho que ela consegue se retratar, consegue falar as coisas de uma forma que ela ameniza ali com os fãs. É isso, né, fórmula de ganhar dinheiro, né, Fifi? É, eu acho que também ela tem uma base muito sólida, né, de quem consome o Sim. produto dela. E muita gente que consome o produto dela, às vezes, nem acha que o produto dela é de tanta qualidade assim, mas gostam da forma como ela escreve e tudo mais. E assim, eu li, sei lá, 3 livros dela, eu acho, e no geral
apesar de eu ter as minhas ressalvas e brincar aqui que eu não gosto, que eu odeio e tudo mais, ok, né, eu não vou botar ela numa cruz, assim. Mas é interessante que a narrativa dela é muito viciante, assim, se tu parar pra pegar, tu lê um livro dela com muita facilidade. E de certa forma ela tem o seu mérito em fazer com que muita gente começasse na leitura, né, porque eu acho que dos últimos anos, assim, principalmente com a influência do TikTok ali, no BookTok e tudo mais, muita gente começou a pegar esse gosto pela leitura por causa dos livros dela e pela facilidade que eles têm ali, né, de história, e também facilmente identificáveis, né, porque os personagens são pessoas ali vivendo coisas, situações do dia a dia. Então, você, ó, sei lá, lê ali, lembra alguém ou uma história, alguma coisa que você já viu, nem que não seja tão próximo, mas que de certa forma tá ali no nosso dia a dia, né, no nosso cotidiano. Então, e sobre o lance dela escrever ou não sobre LGBT, que nem tu falou, eu não sei se é válido ela escrever, mas eu acho que também as críticas não é sobre ela, tipo: "Ah, eu quero que você faça um romance LGBT agora". Na verdade, é mais sobre, tipo, pelo menos coloque alguns personagens que É verdade. fujam do estereótipo dela lá de homem e mulher branco cis hétero, né. Então, porque enfim, né, gente, as histórias dela se passam a maioria, nos Estados Unidos, e os Estados Unidos, assim como o Brasil, apesar de às vezes não parecer, porque a mídia não vende isso, tem muita gente de outras etnias, tem indígenas no Norte América, tem pretos, tem asiáticos, enfim, principalmente tem latinos, né, tem no em geral, assim, porque muita gente vai pra lá tentar a vida americana, né, American Way of Life lá, American Dream. E então acho que ela poderia pelo menos tentar incluir de certa forma isso com, claro, uma consultoria, uma leitura sensível ali, acho que já pelo menos amenizaria essa falta que as pessoas sentem, sabe. Falou tudo, Fê. Eu acho que uma pontinha de representatividade já saciaria a vontade das pessoas e ela já ia entrar ali, nesse mundinho, eu digo, né, de poder estudar, de poder explorar, de Sim, poder até ver como um termômetro mesmo para os fãs, sabe. sim. E, enfim, é importante que os autores estejam ligados nisso e, de novo, a Colleen Hoover sabe muito bem sair de uma cilada e responder às críticas. E acho que isso é um grande mérito dela, acho que esse episódio é muito mais pra gente fofocar, todos nós aqui juntos, Sim. do que uma crítica ou alguma coisa assim. Sempre vai surgir uma Colleen Hoover na nossa vida, vai ter um livrinho ali pra gente ler nos intervalos. Então é isso, gente. Nada, não levem para o coração, fãs de Colleen Hoover. E se você não é tão fã, vem com a gente falar mal dela também no Clube da Não Cultura em todas as redes sociais. Isso aí, acho que tu falou tudo. A gente não odeia Colleen Hoover, gente, pelo amor de Deus. A gente só tem algumas críticas, e também acho que também ela não encaixa mais no nosso estilo de leitor, assim, né? Então, eu não leio mais Colleen Hoover como eu leria, eu acho, há uns anos atrás, e a Camila a mesma coisa. Então faz sentido a gente ter essas ressalvas com ela. Mas, inclusive, lemos Verity, gostamos e pretendo ler outros livros dela, apesar de tudo, assim, apesar de ter uma experiência bem ruim com assim que acaba. Ai, ai. Mas é isso. Mais leituras da Colin, você vai ver a gente aí no futuro no Clube da Não Cultura, que nem a Camis falou, lá nas redes. E é isso, um beijo, até semana que vem. Um beijo!